E vem conferir a crítica do filme Bleach, Fade to Black, Call Your Name. E continuando a crítica dos filmes de Bleach, agora chegou a vez de fazer a crítica do terceiro filme e também penúltimo. Afinal, Bleach tem 4 filmes lançados. Para quem não sabe porque eu estou fazendo essa sequência de vídeos semanais, é porque em outubro começa a nova temporada de animes e com ela vem a nova temporada de Bleach, que vai englobar o arco do Thousand Year Blood War. Então a partir daí eu vou acompanhar semanalmente, vai ter vídeos semanais aqui no canal. E por causa disso, eu resolvi nesse mês fazer cada semana um vídeo especial falando a crítica de um filme de Bleach. Então, há 2 semanas atrás, eu fiz a crítica do filme Bleach Memories of Nobari, lançado em 2006. Semana passada, em relação a esse vídeo, eu fiz o vídeo Bleach The Diamond Dust Rebellion, lançado em 2007. E agora chegamos à vez do filme lançado em 2008, chamado Bleach Fade to Black e Call Your Name. Filme esse que, pra mim, é o mais fraco dos 3 até agora. Ele é um filme que parece que só foi criado para realmente fazer com que recriem lutas, momentos impactantes do anime e menos pensado na história. Porque é o que eu sempre falo. Nesse momento, Bleach era aquele mangá que todo mundo queria tirar um pedacinho. Afinal, no começo dos anos 2000, Bleach era considerado um dos mangás do Big Three. Para quem não sabe quem que era o Big Three, ou como era chamado na época, os 3 pilares da Jump, eles eram Bleach, Naruto e One Piece. Então, tudo que você lançava desses 3 iria dar dinheiro e o estúdio quer ter cada vez mais dinheiro. E com isso os filmes acabavam saindo, acabavam sendo produzidos ao longo do anime e no intervalo de uma temporada pela outra. Então era óbvio que cada vez mais ia ter produtos de Bleach. Mas também nos anos 90 e começo dos anos 2000 saíam muitos filmes de anime onde eles tinham pouca personalidade. A maioria dos filmes de anime estavam lá mais para realmente ganhar dinheiro e ser chamados de caça-níquel do que realmente serem filmes que iriam trazer histórias interessantes com conceitos interessantes. E com isso, eu até revendo esses filmes, fiquei surpreso que o primeiro e o segundo filme de Bleach, o Memories of Nobody e o The Diamond Dust Rebellion, pelo menos eles tentam trazer uma história. E eles são filmes que pelo menos são divertidos. Já Fade to Black, Call Your Name, eu acho que eles vão para outro caminho. Parece que esse filme foi aquele filme feito às pressas. E não por causa da sua animação, e sim por causa da história que eles resolveram contar. Parece que quando eles estavam produzindo esse filme, eles pensaram, o que a gente precisa ter para ter um filme de Bleach que vai ter muito dinheiro? E, obviamente, o marketing e a propaganda seria focar bastante na Rukia, que é uma das personagens mais queridas da obra, e obviamente porque ela impacta o Ichigo e o Byakuya, e mais do que isso, focar em luta de capitão contra Ichigo, porque isso, obviamente, acaba chamando a atenção do público. A partir daí, eles pensaram nessa ideia de temos que fazer os capitães lutarem contra o Ichigo, temos que colocar a Rukia e a história dela, que é uma das principais, junto com o do Ichigo, e a partir daí vamos criar uma história em volta disso. Então, essa história, visivelmente, ainda mais quando ela vai se desenrolando, fica visível que a ideia deles nunca foi criar um filme inteligente sobre a Rukia, para explorar mais o passado dela, para explorar a importância dela na vida da Rukia, na vida do Byakuya, como ela lembra a ex-mulher do Byakuya, que faleceu, que fez com que ela cuidasse da Rukia. Não, nada disso. A premissa pode até te enganar parecendo que vai para esse caminho, mas não vai. Na verdade, o anime é uma grande desculpa para ter lutas entre capitães e Ichigo. E isso, obviamente, gera momentos interessantes, gera momentos impactantes. A animação não é ruim, afinal, eles mantêm a qualidade que o anime tem, e o anime tem qualidade boa. Tem alguns momentos, inclusive, que a animação fica excelente. Tem uma sequência onde o Ichigo entra na casa do Byakuya para conversar com ele, e a sequência do começo, que o Byakuya olhando para a foto da ex-mulher dele, até o momento onde o Ichigo sai, é uma animação de alto nível. A forma como eles detalham tudo ali, a forma como usam a escuridão, a sombra, o verde do gramado, com a luz das velas, os outros capitães chegando, o brilho de quando eles falam Bankai,
tudo é 10 de 10 nessa sequência. Mas quando você pensa no resto do filme, a animação não tem essa qualidade tão alta. Um momento ou outro, como um momento do Zaraki mais no final, ou o momento do Ichigo, quando aparece vários capitães, mas são momentos específicos onde a animação tem um orçamento um pouco mais gasto ali. De resto não tem isso, mas não é uma animação ruim. Tem sequências de ação que são boas, nenhuma é marcante, mas até são funcionais para a missão que o filme quer ter. Mas a história em si não funciona. Eu vou falar porque ela não funciona. E por que isso acontece? Qual que foi a ideia deles? Aparecem duas pessoas misteriosas na Soul Society. Essas pessoas aparentemente têm um certo poder de roubar a memória delas. A partir daí, eles acabam roubando a Rukia por um motivo que eu não vou falar por ser spoiler do filme. E aí eles acabam levando a Rukia pra fora da Soul Society e ela também acaba esquecendo. Ou seja, todo mundo esquece da Rukia e o Ichigo vai fazer com que todo mundo lembre. Já que ninguém lembra da Rukia, não lembram da ligação do Ichigo com a Soul Society. Então quando ele entra, ele só vira um invasor e todos atacam ele. Então é uma desculpa para ter lutas de Ichigo com outros capitães. Eu acho que, como eu falei, nenhuma luta é tão empolgante. E mais do que eu falei, nenhum momento é super impactante no filme. E o filme de 1h30, inclusive, em certos pontos até eu achei um pouco cansativo, porque já que a história não me fisgou, já que eu sabia que as lutas não iam levar a nada, isso também acabou me deixando um pouco entediado com o filme. Mas a história principal poderia funcionar, porque ela tinha uma ideia muito boa, mas muito mal utilizada. Porque o grande alma de Bleach nos filmes, pra mim, que fazem com que eles sejam divertidos, seriam com que eles conseguem pegar personagens novos e deixar eles interessantes para o filme. Aqui isso não acontece. O que acaba acontecendo? Aqui eles têm toda uma linguagem interessante sobre esquecimento e sobre quem você é. E também discute um pouco qual é a sua importância dentro da sociedade, no sentido de quando você perde seu nome, você perde quem você é. E se você não sabe quem você é, qual é a sua essência? Isso é muito interessante. Eu vou dar um exemplo de um filme aqui, que é um filme do Hayao Miyazaki, chamado A Viagem de Chihiro. Eu não vou dar spoiler do filme da Viagem de Chihiro, porque apesar de ser um filme um pouco mais velho e ser um filme que eu acredito que todo mundo deve assistir com a experiência limpa, eu vou dar um exemplo dele. Tem um momento dentro do filme onde eles discutem muito o nome, porque a Chihiro acaba entregando seu nome e isso acaba falando muito sobre a sua essência. Esses dois plots de o nome, perder a memória, perder quem você realmente é, são trabalhados. A diferença é, em A Viagem de Chihiro, você tem um gênio do cinema trabalhando essa narrativa. Então a partir daí ele consegue trabalhar muito bem esse conceito ao longo do filme. Em Bleach isso não acontece. Visivelmente isso era só uma desculpa para ter as lutas dos capitães contra o Ichigo. Então eles não conseguem utilizar bem essa ideia. Uma premissa boa, interessante e mal utilizada. Por exemplo, o final do filme, que era para ser super emocionante, ele não é emocionante. E ele não é emocionante porque essa ideia tinha que ser trabalhada ao longo de todo o filme. E isso não funciona. Legal, entrega um visual novo pra Rukia que é muito interessante. É a desculpa para ter os capitães. Mas a história nova, o momento que eles acabam abordando, não funciona. E tem mais um detalhe que eu não gosto desse tipo de filme. Quando o filme coloca alguns elementos que é para mudar coisas dentro da personalidade do personagem dentro da obra, porque ele não vai continuar isso. Então coloca um elemento dentro do mundo da Rukia que deveria ser importante para ela e ela vai esquecer a partir daqui. Então esse filme, ele pra mim, ele não é terrível, ele é um filme de mediano para baixo, mas eu repito o que eu acabei de falar. Ele lembra muito das piores decisões que os filmes de anime têm no começo dos anos 90 e também no começo dos anos 2000. Filmes feitos simplesmente para ser caça-níquel, onde o antagonista aqui são genéricos e esquecíveis, onde você tem um final que parece que vai mudar o mundo deles, mas não vai mudar, porque no capítulo seguinte aquele filme nunca existiu, um filme que vai ter lutas que os fãs vão sair super empolgados no cinema, porque eles realmente vão ser o público que vão agradar. Porque quando você pensa na história, não são empolgantes, as lutas não são tão empolgantes, apesar de bem feitas e bem animadas, tem a trilha sonora que entra, inclusive, no momento errado, e isso, acho que a trilha sonora ela é um ótimo exemplo de como esse filme só queria agradar os fãs e simplesmente os fãs. Tem um momento que toca a música Number One, que é uma das músicas mais famosas de Bleach e que sempre toca quando Ichigo entra em batalha. A música começa em instrumental e depois ela realmente canta a parte do Number One. Essa música, ela é o melhor exemplo disso. Ela entra no momento errado em questão de direção, em questão de montagem. Ela não faz sentido estar ali em questão do momento da luta, não cria o impacto de entrada de luta nem de final de luta, já tá lá porque ela é um fanservice. E esse filme é isso. Coloca Kenpachi, coloca Byakuya, coloca Hitsugaya, coloca Yamamoto, coloca Rukia, coloca todo mundo que tem um impacto, que sabe que é querido e faz lutar contra o Ichigo. E Yoruichi, Urahara, de novo, é aquele filme que ele sabe o que o fã quer ver,
Então ele vai entregar momentos que o fã quer ver. O fã quer ver o Urahara como capitão. Ele coloca a roupa de capitão sem precisar colocar a roupa de capitão. A Yoruichi tem um momento que ela conversa com a Soifong e a Soifong fica toda tímida do lado dela. Os fãs adoram esses momentos. Também tem o Yamamoto na batalha, Zaraki lutando de qualquer jeito. Então você tem exatamente isso. É um filme que ele sabe que ele não tem uma narrativa super forte, ele sabe que ele não vai trabalhar a mensagem, então ele joga pro total fanservice para tentar agradar o público. Para mim, dos 3 filmes até agora que tem crítica no canal, esse é com certeza o mais fraco. Não é terrível, tem como você se divertir em vários momentos, mas ele é um filme fraco. Concluindo, Bleach, Fade to Black, Call Your Name é o filme mais fraco dos 3 que eu vi até agora e ainda tem mais um pra chegar. Mas quando você pensa nesse filme, você vê que ele é aquele filme feito pra fanservice, que o fã vai chegar, assistir, ele não vai lembrar dos vilões, que eles são muito ruins e mal, de design eles são ruins, de motivação eles são ruins, mas ele vai lembrar do filme em relação a, lembra daquele momento de ação? Lembra daquele momento daquele personagem com outro personagem? O filme é realmente feito pra isso. Ele é feito de pequenos momentos, onde a narrativa principal é uma linha fina que não leva pra lugar nenhum, numa ideia de discussão super interessante, mas que nunca realmente é aprofundada como deveria. Então esse filme é aquele filme que ele não é o pior filme do mundo, vai ter bons momentos, como, de novo, repito, Ichigo indo ver o Byakuya é uma cena fantástica, mas é um filme bem fraco e completamente esquecível, que um fã pode adorar. Eu achei abaixo da média. E por isso que eu fecho o filme Bleach, Fade to Black, Call Your Name com uma nota 4,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do filme Bleach, Fade to Black, Call Your Name? Você gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.